gente, boa tarde. Então, nós vamos começar hoje uma unidade nova, a unidade que fala sobre saúde e meio ambiente, certo? Então, na página 154, nós começamos o primeiro capítulo, né, falando sobre problemas ambientais e saúde. Então, qual é a relação que tem entre os problemas ambientais e a saúde humana, né? Desde lá do século V a.C., Hipócrates, que era um filósofo, né? Filósofo grego, ele já falava sobre isso, ele já falava sobre a saúde e as condições ambientais. Então, ele já orientava os médicos sobre essa relação, né? E aí, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento das cidades, com as ampliações das cidades, em que houve a Revolução Industrial, né? Houve o aumento da quantidade de habitantes, o que foi se tornando? Houve um aumento, né, dos resíduos, certo? Então, com o aumento dos resíduos, né, produção de resíduos, aumentou a quantidade de lixo, né? Então, o lixo já é um problema ambiental, né? Então, nós falamos basicamente sobre poluição, né? Falamos tanto dos poluição dos ares, poluição aquática e poluição dos ambientes terrestres, né? Então, o lixo, ele faz parte do tipo de poluição. Ele vai tanto causar poluição dos ares, com os gases tóxicos que são liberados do lixo, quanto poluição terrestre, né? Poluição dos ambientes terrestres. E também vai ocasionar poluição aquática, né? Uma vez que os lixos também são jogados nas beiras dos rios, lagos, nos mares, né? Além de que, mesmo quando o lixo ele é jogado num ambiente terrestre, o chorume, né, que é o líquido que sai do lixo, ele pode chegar até o ambiente aquático. A imagem não tá tão boa, mas vamos continuar, né? Certo? E o que acontece? Para que esses problemas ambientais não acomete tanto, não cause tanto dano na saúde, né? Precisam se ter tratamentos e destinação correta de resíduos, né? Precisa ter a manutenção das estruturas e qualidade dos ambientes, certo? Além de políticas públicas. O saneamento básico, ele é uma dessas coisas que vai contribuir para a diminuição dos problemas de saúde causados pelos problemas ambientais, certo? Uma vez que o saneamento básico, ele é responsável pelo abastecimento e pelo tratamento de água e destinação, né, de água à população, tratamento de esgoto e coleta e transporte e transporte para o destino final do lixo, certo? Então, só o saneamento básico, ele já consegue evitar ele consegue evitar alguns problemas de saúde, principalmente os problemas de saúde causados pela poluição, né? As ações do saneamento básico, ele acaba prevenindo e impedindo a ocorrência de doenças associadas ao ambiente, né? Que podem se tornar epidemias ou uma pandemia, principalmente doenças causadas por vírus, por bactérias, né? A falta de saneamento básico está relacionada à transmissão de doenças, certo? Locais onde, principalmente, interiores, né, de cidade grande, a gente sabe que aqui no Maranhão é bastante grande, a gente sabe que existem muitos interiores e esses interiores, eles não têm saneamento básico, a maioria não tem saneamento básico. O Nordeste, né, ele é a região
do Brasil em que menos vai ter saneamento básico, infelizmente. O saneamento básico ele é importante para evitar doenças como, por exemplo, leptospirose, que é a doença causada pelo xixi, né, do rato principalmente. E aí a gente sabe que com o aumento do lixo, com a falta de saneamento básico, o que acontece? Acontece as enchentes, né? E aí quando essa água sobe, o que sobe junto com elas? Esses resíduos dos animais, né? Que podem causar doenças, como a leptospirose, que é a doença que é causada pelo xixi do rato. E aí a gente também pode citar outras doenças, como a amebíase, que é a doença causada pela ameba, desinteria bacteriana, cólera. Então, as doenças que estão relacionadas principalmente a bactérias, a vírus e a animais que são, como o rato, né? Animais, por exemplo, como caramujo, né? Porque um caramujo infectado, ele pode também causar doenças, né? E aí essas doenças, elas são causadas justamente pela falta do saneamento básico. A falta de saneamento básico pode ser um porquê de acontecer esses tipos de doenças, certo? O número de brasileiros que não têm acesso à água tratada chega a 35 milhões, segundo o Instituto Trata Brasil. E pior, mais de 100 milhões de pessoas não têm em suas casas ligadas a redes de esgoto no Brasil. E apenas 40% dos esgotos são tratados. A região norte é a que mais sofre, com apenas 14% do esgoto sendo tratado. Estima-se que o país demoraria cerca de 20 a 30 anos para universalizar o saneamento básico e gastaria 500 bilhões de reais em empreitada. Ou seja, grande parte ainda do nosso país não tem acesso à água tratada. Por isso que em algumas regiões, né, algumas regiões do Brasil, as pessoas ainda têm que buscar água no rio para poder lavar suas roupas, para poder beber água, tem que ferver água para poder beber água, certo? Para poder fazer comida. Então, isso é a falta de tratamento de água, né? A água tratada. Ou seja, essas pessoas elas não têm água como a gente tem, que sai diretamente da torneira já tratada, né? E para consumo, né? Porque a gente não pode consumir a água que sai da torneira para beber água, né? Então, e pior ainda, a questão do esgoto, né? Não tem tratamento de esgoto. 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, que corresponde a 60%. Então, somente 40% dos esgotos do Brasil são tratados, certo? Então, imagine aí o tanto de doenças que não são causadas justamente por isso, pela falta de saneamento básico. Ar e saúde. Os poluentes e o material particulado, todos gerados